Em 1918, uma sociedade ocultista secreta em Munique chamada Sociedade Thule começou a apoiar um pequeno partido político que se transformaria no movimento mais infame do século XX, o Partido Nazista. Eles afirmavam canalizar uma misteriosa médium loira que lhes fornecia os projetos de máquinas voadoras que funcionavam com algo que ela chamava de energia vril, vinda de um sistema estelar a 65 anos-luz de distância. Eu não sei, parece loucura, mas logo depois, Hitler iniciou a produção de armas das mais avançadas já criadas em um programa chamado Wunderwaffe, que significa Armas Maravilhosas. Estamos falando do foguete V2, do Horten-Ho 229. Esse programa supostamente envolvia um general da SS leal apenas a Hitler, que desapareceu em maio de 1945. Arquivos dos Estados Unidos indicam que ele pode ter vivido semanas após o funeral. Porém, a história nazista mais famosa não envolve um general da SS ou foguete. Dispositivo em formato de sino, possivelmente enterrado em uma montanha na Polônia, chamado Die Glock. O infame sino nazista que está ligado a tudo, desde viagem no tempo até propulsão avançada e até mesmo a um programa nazista secreto do qual ainda não sabemos toda a extensão. Em 8 de maio de 2026, o Pentágono divulgou discretamente um documento do FBI que conecta tudo isso. Esta é a história da Sociedade Thule, da Sociedade Vril e dos arquivos de OVNIs que acabaram de tornar toda essa conspiração muito mais estranha. Então, se você se interessa pela história da Segunda Guerra Mundial, pela máquina de guerra nazista, pelo que eles estavam realmente construindo e por um toque de arquivos de OVNIs, bem, este é o episódio para você. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento. Meu nome é Mark Gagnon, obrigado por se juntar a mim na minha barraca, onde toda semana exploramos histórias interessantes, fascinantes e polêmicas do mundo todo. É isso que faço aqui. Toda semana eu sento aqui e tento mergulhar no buraco de coelho mais louco que eu consigo encontrar. De verdade, eu sou curioso sobre tudo e todas as coisas ao meu redor. E é aqui que eu faço isso. Agora, antes de começarmos, eu só quero dizer algumas coisas logo de cara. Como eu costumo dizer, o boletim do acampamento, se preferir. Quero agradecer a você, cara ou moça, seja lá quem for. Quero agradecer por estar assistindo. Toda vez que você clica em um episódio e comenta, ou curte, ou faz qualquer coisa assim, você realmente ajuda o programa a crescer. Você nos ajuda a expandir e fazer todo tipo de coisa maluca. Você me ajuda a correr atrás dos meus sonhos mais loucos. E ainda mais importante, você ajuda a manter as luzes acesas na barraca e mantém o fogo aceso aqui no acampamento. E claro, todos os seus cliques e curtidas vão direto para o meu querido amigo Christos Papadopoulos, que está sentado bem ali no canto. Ele comanda tudo aqui no acampamento. Como vai, Chris? Amo vocês, pessoal. Certo, Christos, não temos muito tempo, porque também temos meu amigo David sentado aqui na minha frente, que vai me ajudar a tentar entender o que está acontecendo com esses OVNIs nazistas. Como vai você? Estou bem. Bem, temos uma grande história. Tenho certeza de que você clicou pensando: sério, Mark, vamos falar sobre OVNIs nazistas. Eu sei que parece loucura, mas algumas coisas aqui não são tão absurdas quanto parecem. Como costumo dizer, nosso programa é tipo o Sports Center das conspirações. Vamos considerar todas as opções e depois chegar à mais provável. Tudo bem. Eu não vou mergulhar de cabeça e enlouquecer dizendo que os nazistas tinham um OVNI, mas talvez tivessem. Nós só vamos ver, certo? Vamos colocar tudo na mesa. Vamos explicar por que essa história existe, por que ela está voltando à tona agora com o recente lançamento de informações sobre OVNIs e por que alguns realmente acreditam que Hitler poderia estar se reunindo com alienígenas. Para entender essa conspiração, é preciso voltar a 1871, 50 anos antes de Hitler fazer um discurso. Ele era apenas um brilho distante no ventre acolhedor de sua mãe. Enfim, naquele ano, um romancista inglês e político chamado Edward Bulwer Lytton publicou anonimamente um romance de ficção científica chamado A Raça Vindoura. Agora, só um parêntese rápido aqui. Eduardo Bulwer Lytton é um dos escritores mais influentes da língua inglesa e criou a frase: "A caneta é mais poderosa do que a espada. Fica aqui o reconhecimento." E ele também inventou aquela frase: "Era uma noite escura e tempestuosa." Você já ouviu isso, certo? Já ouviu essas expressões antes. Eu não sabia que noite escura e tempestuosa era dele. Poxa, você não sabia que era do Bulwer Lytton? Lytton? Como você não sabe dessas coisas, Christos? Eu achei que fosse do Mark Twain. Fico feliz que você esteja no acampamento. Agora você vai estar mesmo. Não, esse Mark Twain é um conto de duas cidades. Quase. Esse é Charles Dickens. Existe um concurso famoso de má escrita com o nome dele até hoje, mas seu legado mais estranho é o livro A Raça Vindoura, cuja trama é basicamente essa.
Você tem esse engenheiro americano, tipo um engenheiro de Minas, e ele cai em um poço e descobre uma civilização subterrânea chamada Vril-Ya. E lá existem essas pessoas altas, bonitas, telepáticas, tipo uma sociedade antiga que consegue, sabe, entender toda essa tecnologia maluca. Eles controlam a energia universal chamada Vril e com ela podem fazer tudo. É tipo o Allspark, sabe? Eles podem curar, voar, matar, manipular a matéria e até remodelar a realidade. E eles vivem nessas cavernas, sob a superfície da Terra, e você sabe, aboliram a guerra e praticavam eugenia. E o romance termina com um aviso. E o aviso, basicamente, é que um dia eles vão subir à superfície. E quando isso acontecer, eles vão exterminar a humanidade. Agora, claro, quando Bulwer Lytton escreve isso, é como um livro de sátira, uma ficção científica feita só por diversão. Ele escreveu ao amigo explicando que Vril era só sua forma de definir eletricidade no limite teórico. E para ele era só meio que um experimento mental. Mas quando o livro chegou à Alemanha, por algum motivo, as pessoas pararam de ler aquilo como pura ficção. Agora, só como uma curiosidade divertida, essa palavra. Vril ficou tão popular na Inglaterra vitoriana que, em 1889, uma empresa começou a vender uma bebida de extrato de carne, basicamente um caldo de carne, que eles chamaram de Bovril, literalmente combinando bovino com vril, criando esse pó de colágeno de vaca. Isso mostra como esse livro foi popular e remodelou o vocabulário da Inglaterra vitoriana. E o mais louco é que esse produto ainda está nas prateleiras no Reino Unido hoje em dia, o que significa que o termo vril sobreviveu, sabe, na sociedade britânica 150 anos depois. No entanto, a verdadeira mudança em tudo isso acontece em 1877, quando ninguém menos que Helena Blavatsky entra em cena. Nós já fizemos um episódio inteiro sobre ela. Você deveria conferir, mas ela é a fundadora da Sociedade Teosófica e uma das ocultistas mais influentes da história moderna. Ela publicou um livro chamado Isis Sem Véu. Falamos mais sobre ela em outro episódio, mas por hora, o importante é saber que nesse livro ela considerou o Vril uma força real. No livro de 1888, A Doutrina Secreta, ela vai ainda mais longe. E ela basicamente afirma que a civilização perdida da Atlântida usou a energia Vril para construir suas enormes estruturas e que um pequeno grupo de sacerdotes, ou xamãs, ou simplesmente esses homens sábios, preservaram o conhecimento depois que a Atlântida afundou. Então, de repente, você vê essa ideia do Vril saindo da ficção e entrando na ortodoxia ocultista mais difundida. E então, no início dos anos 1900, círculos místicos por toda a Europa estavam debatendo se Bulwer Lytton tinha sido um Rosacruz e se havia sido iniciado nos Rosacruzes, que é uma sociedade secreta própria, e estava usando esse romance basicamente para vazar a verdadeira verdade esotérica. Mas a verdade é que ele provavelmente não era, ou pelo menos não há nenhuma evidência histórica de que ele tenha sido membro de qualquer tipo de ordem esotérica ou sociedade secreta. Em 1872, ele escreveu uma carta reclamando de ser nomeado patrono de uma sociedade Rosacruz com a qual não tinha relação. Mesmo assim, o boato continuou. E é exatamente isso que nos leva para a próxima parte dessa história. E isso é focado na sociedade Thule. Já ouvi algumas pessoas pronunciarem como Thule, mas eu vou usar Thule, tudo bem. Precisamos ir para Munique em 1918. O que ocorre na Alemanha nesse período? Eles perderam a Primeira Guerra Mundial e o Kaiser saiu. A economia está desmoronando e, no meio do caos, há um homem chamado Rudolf von Zebendorf, que funda uma loja ocultista em 18 de agosto e ele a chama de Thule Gesellschaft, mas nós vamos chamá-la apenas de Sociedade Thule. E o nome vem de uma terra mítica chamada Thule, e fica no extremo norte do que os geógrafos gregos e romanos descreviam como o limite da terra conhecida. Então esse cara, Sebentendorf e seus seguidores, acreditavam que Thule era a terra natal original de uma raça ariana superior. Então tudo isso fará sentido, pois se você já leu sobre a Segunda Guerra Mundial e pensou, como os alemães achavam que eram arianos? Os arianos não seriam suecos ou algo parecido? É mais ou menos assim que tudo isso se mistura, sabe? Ideologia supremacista branca junto com um pouco de ideologia ocultista. Oficialmente, a Sociedade Thule era um grupo de estudos sobre a antiguidade alemã. Na verdade, era uma loja ocultista de extrema-direita que exigia que os membros assinassem uma declaração de sangue jurando não ter ascendência judaica. O emblema era uma adaga sobre uma suástica cercada por folhas de carvalho. Você pode ver a imagem aqui. E é aqui que a história documentada fica realmente estranha. Então, os membros da Sociedade Thule eram basicamente um quem é quem dos primeiros nazistas, certo? Por exemplo, Rudolf Hess foi vice-Führer de Hitler e um importante nazista. Ele era membro.
Hans Frank, que virou governador-geral da Polônia ocupada, também era membro. Dietrich Eckart, o homem que pessoalmente orientou Hitler na oratória e a quem Hitler dedicou seu livro Mein Kampf, estava associado à loja. Alfred Rosenberg, principal ideólogo nazista, também era um convidado frequente. Imagino que você esteja curioso sobre esse último nome, Rosenberg. Assinar o documento de nenhuma ascendência judaica deve ter sido difícil para ele, mas ele conseguiu. Na sociedade Thule, o mais importante não era o ocultismo, e sim a facção política. Então, no início de 1919, a Sociedade Thule patrocinou a fundação de um pequeno partido político chamado Partido dos Trabalhadores Alemães. Então, Adolf Hitler entrou para o Partido dos Trabalhadores em setembro de 1919 como membro número 555 e em poucos anos ele o renomeou para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que depois ficou conhecido como Partido Nazista. A Sociedade Thule não apenas influenciou o nazismo, ela literalmente, de uma forma bastante direta, fez parte do financiamento da organização política que se tornou o Partido Nazista. Então esse cara, chamado Bottendorf, usou dinheiro da Thule para comprar um jornal em dificuldades chamado Völkischer Beobachter, que Hitler mais tarde transformou basicamente no jornal oficial nazista. E isso é um ponto importante. Há uma distinção feita pelos historiadores. Hitler nunca foi membro formal da Thule. Entre os supostos membros mais famosos estavam Göring, Heinrich Himmler e Joseph Goebbels. Eles provavelmente também nunca foram membros oficiais, mas participaram como convidados de alguma forma. O ponto central é claro. Há uma pequena ordem ocultista em Munique, obcecada pela mitologia ariana e por uma terra perdida do norte. A terra natal da raça superior que, de fato, está patrocinando a semente política que depois se torna o Terceiro Reich. Curiosamente, após os nazistas assumirem o poder, Zabandorf tentou levar o crédito. Em 1933, ele lançou o livro Bevor Hitler kam, antes de Hitler aparecer, e disse que sua sociedade abriu caminho para Hitler se tornar Führer, o que é curioso, já que Hitler e os nazistas odiavam isso e até proibiram o livro. Eles prenderam Zabendorf em 1934 e depois o forçaram ao exílio na Turquia. E ele acabou tirando a própria vida supostamente pulando no Bósforo em 1945, na mesma semana em que Berlim caiu. É meio engraçado que, você sabe, Hitler está em ascensão, e esse cara diz, ei, na verdade fui eu que meio que lancei o Hitler. Eu sou o OG dele, e todos os nazistas diziam, cara, não, você não é. Engraçado lembrar que antes diziam, fui eu que comecei isso, aposto que os filhos dele dizem, ele não fez nada disso, era um bom homem. Enfim, é aqui que a história meio que se divide, beleza. Então, nos registros históricos existe algo chamado Círculo Vril. Sabemos disso por uma única fonte confiável de primeira mão, Willy Ley, cientista de foguetes alemão que fugiu da Alemanha nazista em 1933 e depois ajudou a impulsionar o programa espacial americano. Então, em 1947, Willy Ley escreveu um artigo para a revista americana Astounding Science Fiction, descrevendo esse estranho grupo pseudocientífico que existia na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. E nesse artigo, Willy Ley mencionou um pequeno grupo de Berlim que ele chamou de Wahrheit-Gesellschaft, que literalmente significa Sociedade pela Verdade, que basicamente passava seu tempo procurando pelo Vril, essa energia antiga que controlaria todo o mundo. Agora, eles sabiam que o livro de Bulwer-Lytton era ficção, toda essa coisa que colocou o Vril no vocabulário, mas eles acreditavam que no livro havia segredos reais sobre uma força verdadeira a qual ele basicamente estava dando pistas. Segundo Willy Ley, um dos métodos de pesquisa deles era observar a estrutura de uma maçã cortada ao meio. Parece estranho, mas eles acreditavam que isso mostrava uma verdade geométrica universal sobre o Vril. Você pode pensar no Vril quase como o Chi ou como energia, como esse tipo de energia cósmica esotérica que controla todo o universo. Mas é basicamente isso. Esse é todo o documento que a Sociedade Vril tem no registro histórico. Você tem esse pequeno grupo de pseudocientistas marginais de Berlim meditando sobre maçãs e Willy Ley acabou revelando tudo sobre isso. Todo o resto, e essa é a parte com a qual acho que devemos ter cuidado, vem de um único livro publicado em 1960 na França. O livro se chama Les Matins des Magiciens, traduzido como O Amanhecer dos Mágicos, escrito pelos jornalistas Louis Pauwels e Jacques Bergier. E esse é o livro que meio que inventou essa história moderna da Sociedade Vril. É o livro que introduziu a ideia de que os nazistas estavam profundamente envolvidos com o ocultismo e se comunicando com seres extradimensionais.
E é esse livro que basicamente criou todo esse gênero, ou pelo menos popularizou o gênero da conspiração ocultista nazista. Pauwels e Bergier descreveram a sociedade Vril como um círculo interno influente na Alemanha nazista, focado em usar a energia Vril para obter poder político. No livro, afirmaram que Eckhart, Rosshofer e Hitler eram membros e que o Vril era a força secreta por trás da habilidade hipnótica de Hitler na oratória. Agora, antes que você fique muito empolgado, aqui está o detalhe. Os próprios autores disseram a você no prefácio o que eles estavam fazendo. Eles escreveram, e isso é uma citação. Vamos repetir que haverá muita bobagem em nosso livro, mas isso importa pouco se o livro despertar algumas vocações. Então, o que fazemos com isso? Eles estavam basicamente tentando criar um gênero chamado realismo fantástico, algo que deliberadamente borrava a linha entre pesquisa e especulação. Por isso, historiadores tradicionais não levam esse livro muito a sério. Quando você pesquisa no Bundesarchiv, o arquivo federal alemão, lá estão todas as listas de membros da Thule e tudo o que ocorria. Ele tem todas as reuniões do Partido Nazista, esquemas dos foguetes e memorandos internos da SS, mas não há menção real à sociedade Vril. Não há documentos nem correspondência interna nazista. Hitler não ficava, falando de Vril o tempo todo. Mesmo assim, o livro vendeu muito e virou um clássico cult na França dos anos 1960, preparando o terreno para o que viria depois. Pouco se fala sobre o envelhecimento, mas você percebe, a energia cai, a recuperação na academia demora, e mesmo com boa alimentação e treino, os resultados não são mais os mesmos. Por um tempo pensei, tudo bem, estou envelhecendo, mas nos homens, a testosterona pode cair naturalmente já na casa dos 30. Quando isso ocorre, pode afetar energia, músculos, recuperação, foco e o armazenamento de gordura. Por isso comecei a tomar Mars para homens. Uso há meses e notei energia mais estável, treinos e recuperação melhores, além de mais foco para o verão. Mars para homens é só um suplemento natural, sem hormônios sintéticos ou estimulantes, com ingredientes como Tonkat Ali, Sheila Shilajit, zinco, boro e outros para ajudar a manter níveis saudáveis de testosterona. É feito nos Estados Unidos, cada lote é testado por terceiros e tem garantia de devolução do dinheiro em 90 dias. E por tempo limitado, os ouvintes deste programa vão receber 50% de desconto vitalício, além de frete grátis e 3 brindes no site homensvãoparamarte.com. Isso mesmo, homensvãoparamarte.com. Depois de comprar, fale que Mark e Chris do acampamento te indicaram. Isso ajuda. Agora, vamos voltar ao programa. Para ser justo, há diferentes relações entre nazistas e ocultismo. Sabemos que Heinrich Himmler tinha grande interesse pelo ocultismo. Ele dedicou o castelo de Wewelsburg para reunir esses artefatos bizarros. Havia jornais sobre isso. Gravei um episódio com Eric Kurlander, professor em Stetson, que escreveu um livro sobre esse tema. Tem muita coisa interessante lá, mas acho que o interesse de Hitler pelo ocultismo talvez seja um pouco exagerado. Em 1967, Paul Wells e Berger publicaram uma continuação que apresentou uma nova personagem, Maria Orsic. Agora, de acordo com a lenda, e isso é só parte da lenda, Maria Orsic era uma médium nascida na Croácia, uma espécie de mística, e ela nasceu em 31 de outubro de 1895, em Zagreb. Segundo eles, ela era bonita, loira e tinha um cabelo tão longo que usava em um grande rabo de cavalo até as costas. A história conta que, em dezembro de 1919, Maria e a médium Sigrun fizeram uma sessão espírita numa floresta perto de uma das montanhas da Baviera, onde Hitler depois construiria o Ninho da Águia. E durante essa sessão, Orsic supostamente recebeu transmissões telepáticas em 2 idiomas desconhecidos. Uma parecia escrita templária antiga, e a outra acabou sendo identificada como sumério antigo. A mensagem teria vindo de um planeta que orbita a estrela Aldebaran, um astro real e o olho vermelho alaranjado brilhante da constelação de Touro. Fica a cerca de 65 anos-luz da Terra. Agora, de acordo com essa mensagem canalizada que ela recebeu, seres de Aldebaran visitaram a Terra há 500 milhões de anos e estabeleceram a civilização suméria basicamente como uma colônia. Os sumérios originais e antigos povos germânicos eram geneticamente relacionados. E então isso meio que conecta tudo isso. Os seres de Aldebaran supostamente transmitiram especificações técnicas, basicamente como projetos para máquinas voadoras. Agora, a mitologia aqui diz que a sociedade Vril usou esses projetos para construir uma série de naves em formato de disco que eles codificaram como Vril 1, Vril 7 e depois, eventualmente, naves maiores que eles chamaram de Hanabu e Andromeda Garat.
Então, em maio de 1945, quando o Reich colapsou, segundo a história, Maria Orsic supostamente enviou uma última carta que dizia "Niemand bleibt hier", basicamente dizendo que ninguém vai ficar aqui. E então ela e todo o seu círculo simplesmente desapareceram. Agora, claro, como diz a lenda, ela supostamente deixou a Terra em algum tipo de nave Vril, indo para uma estrela a 65 anos-luz de distância. Claro, é uma ótima história, mas há problemas porque essa Maria Orsic de quem falamos. Ela não aparece em nenhum documento, em nenhum registro histórico antes do livro de Powell e Berge, de 1967, 22 anos após seu suposto desaparecimento. Sem arquivos do Partido Nazista, sem arquivos da SS, sem registros civis de Munique, sem julgamento, sem jornal, sem relatos de testemunhas oculares, literalmente nada. Existe apenas uma foto famosa dela na internet, e algumas fontes dizem que talvez ela nem seja real. Aqui é onde a conspiração se cruza com fatos documentados e tudo fica estranho. Acho divertido falar sobre a Sociedade Vril e Maria Orsic, pois fazem parte da mitologia e do folclore. Mas o que de fato existiu é que os nazistas tinham um programa ultra secreto de armas chamado Wunderwaffen, ou Armas Maravilhosas. E muitas dessas armas são legítimas, e algumas delas estavam tão à frente do seu tempo que faz com que, algumas dessas histórias de OVNIs pareçam menos malucas. O foguete V-2, criado por Wernher von Braun, foi o primeiro míssil balístico guiado de longo alcance e cruzou a fronteira do espaço em seu voo. E realmente, quero dizer, isso fez dos nazistas o primeiro regime na história da humanidade a colocar um objeto feito pelo homem no espaço, se você parar para pensar, certo? Após a guerra, Von Braun foi levado aos Estados Unidos pela Operação Paperclip. Esse foi um programa americano classificado que trouxe cerca de 1.600 cientistas alemães para os Estados Unidos entre 1945 e 1959. E ele acabou comandando o programa Saturno V na NASA e foi amplamente creditado como um dos principais engenheiros que colocaram o primeiro homem na Lua, o que é uma reviravolta histórica impressionante. E nós realmente fizemos um episódio inteiro no History Camp sobre Wernher von Braun. E é simplesmente insano pensar que o mesmo engenheiro que trabalhou com Hitler para basicamente construir uma arma de terror, algumas décadas depois está projetando o foguete ao lado de JFK, colocando americanos na Lua. Agora, outra arma que eles produziram se chama Messerschmitt Me-262, e esse foi o primeiro caça a jato operacional do mundo. E aí você tem o Horten Ho 229, que era uma aeronave asa voadora com um design tão maluco que, quando a Northrop Grumman fez a engenharia reversa de uma réplica em 2009, descobriram que ela já tinha propriedades parciais de furtividade lá em 1945. Quero dizer, se você olhar uma foto dela, parece algo saído de Star Wars. Parece algo que, as Forças Armadas Americanas usariam hoje em dia. Essa parte da história nos leva a Victor Schauberger, engenheiro austríaco que criou o conceito de propulsão chamado Repulse-Repulsine. Era um motor em forma de disco que usava um vórtice de ar giratório para gerar sustentação. E quase certamente esse é o motivo pelo qual existe a fonte histórica das histórias dos discos voadores nazistas que começaram a circular nos anos 1950. Se a Repulse-Repulsine realmente voou, ainda é debatido por engenheiros e historiadores, mas os desenhos de engenharia existem e você pode vê-los aqui. Quero dizer, é uma coisa com uma aparência bem insana. E então, depois da Repulse-Repulsine, talvez venha a peça mais controversa de toda essa história. Isso é conhecido como De Glocke, também é conhecido como o sino. Agora, o De Glocke é a história desse dispositivo em forma de sino, que tem cerca de 3,6 metros de altura, 2,7 metros de largura e supostamente foi construído em um túnel subterrâneo profundo na Baixa Silésia, na atual Polônia, sob o codinome Kronos. Agora, de acordo com a história, ele continha 2 cilindros girando em sentidos opostos, cheios de um líquido metálico violeta, arroxeado, que eles chamavam de 01525. E ele consumia uma quantidade enorme de eletricidade. E, quando ativado, ele emitia uma radiação tão intensa que matava plantas, animais ou até mesmo alguns dos cientistas que trabalhavam nele. O jornalista polonês Igor Witkowski apresentou essa história e escreveu, em 2000, o livro Pravda ou Wunderwaffe, que trata da verdade sobre a arma maravilhosa. Agora, Witkowski disse que teve acesso em 1997 a documentos sigilosos da inteligência polonesa, incluindo a confissão de um general da SS. Esse cara, Jacob Spornberg, que supostamente admitiu ter executado 62 pessoas ligadas ao projeto no final da guerra. Agora, há um ponto crucial.
Witkowski supostamente não pôde ficar com cópias desses documentos. Por isso, nenhum pesquisador independente os verificou. Então, toda essa história se baseia apenas nas palavras de Witkowski. Mas, se esse Die Glocke tinha um supervisor, supostamente era um homem chamado Hans Kammler. E esse cara, Hans Kammler, existiu de verdade. Ele era um SS Obergruppenführer, o equivalente a um general de 4 estrelas, e ele tinha doutorado em engenharia civil. E o currículo dele é, talvez um dos mais mórbidos e impressionantes, ao mesmo tempo perturbadores, de todo o Terceiro Reich. Então ele supervisionou pessoalmente os projetos arquitetônicos de Auschwitz. Nos últimos meses da guerra, Kammler foi promovido a uma das posições mais poderosas da Alemanha nazista, respondendo apenas a Hitler. E então, em 31 de janeiro de 1945, Hitler o nomeou chefe de todos os projetos de mísseis. E em março daquele mesmo ano, Hitler tirou de Hermann Göring a autoridade sobre o apoio à aviação e a entregou a Kammler. No fim do Terceiro Reich, Kammler era o terceiro ou quarto homem mais poderoso da Alemanha. A parte estranha da história dele é que, em maio de 1945, ele sumiu. A versão aceita é que ele se suicidou perto de Praga em 9 de maio de 1945 para evitar ser capturado pelos soviéticos. Mas a esposa dele o declarou legalmente morto em 1948, o que é bem estranho. Quero dizer, se a história aceita pelos historiadores é que isso aconteceu em 1945 e de repente a esposa dele declara isso em 1948. Talvez ela não suportasse pensar que ele tirou a própria vida, sabe? Ou talvez estivesse só abalada pela perda e por tudo que ocorreu com o Terceiro Reich e a queda de Berlim. Agora, o que é ainda mais estranho é que nenhum corpo jamais foi encontrado. Existem pelo menos 4 versões diferentes sobre a morte dele que circulam por aí. Uma diz que ele morreu em 7 de maio, outra diz que ele morreu em 10 de maio. Um livro de 1969 diz que ele morreu defendendo um bunker contra partisãs tchecos. Porém, em 2014, documentos americanos desclassificados trouxeram algo ainda mais estranho. Um documento de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos de 30 de maio de 1945, 3 semanas após sua suposta morte, listava Hans Kammler entre prisioneiros de guerra alemães de alta patente disponíveis para interrogatório, junto de Albert Speer e Hermann Göring. Em novembro de 1945, o chefe da inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos na Europa ordenou o interrogatório de Hans Kammler sobre seu conhecimento das instalações subterrâneas nazistas. Mas em 1949, a partir de um relatório interno dos Estados Unidos, feito por um investigador especial chamado Oscar Pack, ele concluiu diretamente, abre aspas, o estado do sujeito suspeito e supostamente confirmado pelas testemunhas é refutado pelas informações precisas do CIC sobre sua captura e fuga em maio de 1945. Então, o que isso significa? Basicamente, os militares americanos e seus oficiais de inteligência pareciam saber que Hans Kammler estava vivo em maio de 1945, e então seu rastro simplesmente desaparece novamente. Para alguém que supervisionou o programa de foguetes V2, o campo de extermínio mais infame do Holocausto, e o programa de armas nazista mais secreto, é estranho que sua história termine assim. Esse é o homem que, segundo a história da Die Glocke, operava a Die Glocke, se você acredita nisso. A cerca de 3 quilômetros da mina Wenceslas, na Baixa Silésia, há uma estranha estrutura de concreto apelidada de Henge por teóricos da conspiração e pesquisadores independentes. E é esse círculo de grossos pilares de concreto conectados no topo por esse pesado anel de concreto. Witkowski afirma que essa era a estrutura de testes onde a Die Glocke foi mantida nos experimentos de antigravidade. Os pilares na versão dele teriam ancorado o dispositivo contra a energia poderosa gerada quando estava realmente ligado. É uma teoria interessante, mas tem um problema. Céticos, incluindo o ex-cientista aeroespacial David Mira, apontam que o Henge se parece exatamente com os restos de uma torre de resfriamento industrial comum, como as de uma usina termoelétrica a carvão. As minas Wenceslas, próximas daqui, são de carvão e precisam de usinas de energia, que por sua vez necessitam de torres de resfriamento. O formato, os materiais, o estilo de construção e até a localização são típicos de uma infraestrutura comum dos anos 1940 que permaneceu mesmo após a queda do prédio ao redor. Temos 2 opções, uma plataforma de testes de arma antigravidade ou restos de uma torre de resfriamento de usina de carvão. Agora, a resposta honesta aqui é que ninguém jamais produziu um único documento nazista contemporâneo, ou planta, ou relato de testemunha ocular de alguém que estivesse dentro do projeto.
que realmente confirme que essa D-Glock, você sabe, o mecanismo de antigravidade em forma de sino realmente existiu. A ausência de evidências mantém a história viva, já que Kammler existiu, assim como os túneis subterrâneos na Baixa Silésia, que faziam parte disso. Chamado Projeto Rize, um verdadeiro projeto de construção subterrânea nazista, cujo propósito completo nunca foi totalmente explicado. Talvez seja interessante investigar mais a fundo como as câmaras subterrâneas de tecnologia nazista. Vou anotar. Agora, a história deixa a Europa e chega a uma pequena cidade na Pensilvânia. Então, na noite de 9 de dezembro de 1965, por volta das 16h30, uma enorme bola de fogo cruzou o céu de 6 estados dos Estados Unidos e entrou em Ontário, no Canadá. Milhares de testemunhas de Michigan a Nova York viram essa enorme bola de fogo no céu. Polícias da região receberam muitas ligações e algumas testemunhas relataram sentir vibrações ou ouvir um estrondo alto. E então, em uma pequena cidade agrícola chamada Kecksburg, na Pensilvânia, algo supostamente saiu da floresta. O bombeiro voluntário James Romansky foi um dos primeiros a chegar ao suposto local da queda. Depois, relatou ter visto um grande objeto metálico parcialmente enterrado no chão. Ele descreveu o objeto como uma bolota do tamanho de um fusca, com uma faixa de símbolos estranhos ao redor, parecendo hieróglifos ou algo similar. E então outro morador, esse cara, Bill Bullabush, afirmou que viu o objeto descendo sob aparente controle antes de eventualmente cair. O relato dele afirmava que aquilo parecia estar sendo pilotado. Agora vem a parte sobre a qual ninguém realmente discorda. Militares dos Estados Unidos chegaram em peso, isolaram a área e mantiveram civis e repórteres fora da floresta. E, de acordo com várias testemunhas, eles eventualmente foram embora com algo grande, em formato de bolota ou sino, completamente coberto por uma lona na traseira de um caminhão-plataforma. A explicação oficial mudou. Primeiro disseram que não era nada, depois afirmaram ser um meteoro. Em 2005, a NASA declarou que os fragmentos eram de um satélite soviético, provavelmente a sonda fracassada Cosmos 96 para Vênus. A jornalista investigativa Leslie Kean processou a NASA em 2003 com base na Lei de Liberdade de Informação. E o processo acabou forçando a NASA a admitir que 2 caixas inteiras de documentos da época do incidente de Kecksburg estavam desaparecidas. Astrônomos disseram que a bola de fogo era um grande meteoro que caiu sobre o lago Erie, longe de Kecksburg. Eles afirmam que a história da bolota em um caminhão surgiu e aumentou com o tempo, baseada em poucos relatos oculares. Eis porque a história de Kecksburg é relevante para a nossa discussão de hoje. Porque o formato do objeto que as testemunhas realmente descreveram, essa coisa em forma de sino ou bolota, com marcas ao redor da base, é muito semelhante ao formato de sino atribuído à D-Glock. Essa comparação foi feita em um episódio de 2008 do documentário Conspiração dos OVNIs Nazistas, do Discovery Channel, e de novo em 2011 por Alienígenas do Passado, que sugeriu que o objeto recuperado em Kecksburg era Die Glocke, capturada pelos Estados Unidos na Operação Paperclip, testada secretamente por 2 décadas e acidentalmente caída em 1965. Mas aí a teoria fica ainda mais maluca, e é levada adiante por esse cara, Joseph Farrell, que afirmou que se a D-Glock fosse uma máquina do tempo, como algumas versões dessa lenda afirmam, então talvez Kammler não apenas tenha escapado da Alemanha. Talvez ele tenha mesmo escapado em 1945, é nessa parte que tudo desanda, mas é o que circula na internet, não é? Eles afirmam que o que caiu em Kecksburg 20 anos depois foi o sino e o próprio Kammler. Agora, essa é uma teoria bem maluca. Não é uma a qual eu pessoalmente dou crédito, mas, no interesse de, você sabe, analisar todos os caminhos possíveis aqui, vale a pena mencionar. Agora, isso nos traz até praticamente os dias de hoje, 18 de maio de 2026, quando o Departamento de Guerra libera 1 tonelada de arquivos. Eles lançam o portal de busca em wargov/wargov OVNI. Isso vem de uma ordem executiva de fevereiro de 2026 que manda as agências federais identificarem e liberarem todos os registros sobre OVNIs e FUNI, e qualquer tipo de encontro com inteligência extraterrestre ou não humana. E o primeiro lote tem 162 arquivos desclassificados, são cerca de 120 PDFs, quase 30 vídeos e 14 fotos, além de um monte de registros do FBI, da NASA, do Departamento de Estado, do Departamento de Defesa e todo esse material. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmou que buscavam máxima transparência. A diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, chamou isso de início de um programa de desclassificação entre várias agências.
Agora, o governo diz que novas divulgações continuarão sendo feitas a cada 30 dias, com a próxima prevista para 7 de junho de 2026. Grande parte do material divulgado aqui foi, sinceramente, decepcionante. Por exemplo, há um telegrama de 1952 de funcionários da DuPont, na Carolina do Sul, relatando uma luz azul com borda laranja em forma de disco voador. Uma tripulação da Pan Am, em 1947, viu um cilindro dourado acompanhar seu avião entre Newfoundland e LaGuardia. E também existem algumas imagens da lua da NASA com algumas luzes inexplicáveis, e nós fizemos um episódio inteiro sobre isso se você quiser conferir. Mas nada disso realmente chamou atenção, isso é o que todos estávamos esperando. Isso é a revelação. Isso é o tipo de coisa que vai incendiar a internet. Mas um documento realmente se destacou. E ele se destacou porque descrevia quase exatamente o que a sociedade Vril e toda a sua mitologia vinham falando há 60 anos. O documento é uma entrevista do FBI com um homem chamado Paul Peyrell. E Peyrell contou ao FBI que, durante uma operação em 1944, basicamente, ele trabalhou na região da Floresta Negra, na Áustria, e que estava realmente trabalhando em um projeto ultra-secreto de aeronave alemã. Ele descreveu a aeronave como um disco de cerca de 6,5 metros de diâmetro, controlada por rádio, que tinha vários motores montados em um anel externo que girava ao redor de uma cúpula central estacionária. E Peyrell disse que era responsável por tirar fotos do objeto durante os voos de teste e afirmou que ele mesmo tirou uma foto dele a 7.000 metros de altitude. Isso equivale a 20.000 pés. E que ele realmente guardou o negativo original. Ele também afirmou que fotografou a nave dentro de um hangar, abre aspas, arriscando a minha vida. Ambas as imagens estariam anexadas ao documento do FBI, mas não foram divulgadas. Ele atribuiu o design da nave a um engenheiro alemão que ele descreveu apenas como Kühler. Agora, Peyrell afirmou que Kühler tentou fugir do alistamento militar alemão, mas foi capturado pela Gestapo, obrigado a trabalhar no projeto e depois simplesmente desapareceu no fim da guerra. Agora, Peyrell supôs que Kühler foi levado sob custódia dos aliados, mas seu destino ou sua identidade nunca foram confirmados por nenhum dos lados. O FBI diz bem no meio deste documento que ele não contém recomendações nem conclusões. Então, o FBI não endossa nem afirma que isso é verdade. Eles também não desmentem nem dizem que é falso. E não há realmente um acompanhamento, pelo menos não em nada que tenha sido divulgado até agora. Então, o que isso realmente prova? Bem, sozinho, nada. É uma entrevista pós-guerra com um informante sem verificação independente. E havia milhares desse tipo de dicas circulando por aí entre, você sabe, 1947 e o início dos anos 50, que é a mesma época em que Kenneth Arnold iniciou a onda moderna de OVNIs e, na verdade, cunhou o termo disco voador. E, nesse mesmo período, o FBI estava sobrecarregado com pistas relacionadas aos nazistas, já que a Operação Paperclip estava realmente realocando todos esses cientistas alemães. Este é o motivo pelo qual isso importa no panorama geral. Pela primeira vez, o governo federal publicou oficialmente em seu site um documento sobre uma aeronave nazista em formato de disco, com propulsão a jato rotativa, construída na Segunda Guerra Mundial. Agora, isso não confirma a Die Glocke, não confirma Maria Orsic ou a Sociedade Vril, ou, você sabe, as pessoas daquele planeta distante, Aldebaran, mas confirma que alguém contou essa história ao FBI e que o FBI a manteve em um arquivo por quase 80 anos e nunca a descartou. Agora, antes de encerrarmos tudo isso, vamos dar uma ampliada na visão. A Sociedade Thule realmente existiu, com documentos, listas de membros, registros de edifícios, datas e rastros que ligam a loja de Zebetendorf ao Partido dos Trabalhadores Alemães e depois ao Partido Nazista. Essa parte não é conspiração, é história documentada. Já a Sociedade Vril, como aparece na internet, provavelmente é só ficção de um livro. Em Berlim, um pequeno círculo levava o romance de Bull Ruleighton muito a sério. E tudo além disso, o círculo interno, as médiums femininas, Maria Orsic, os projetos, os discos voadores, isso vem de um livro francês, publicado na década de 1960, que admitia abertamente que estava misturando pesquisa com especulação de ficção científica. Maria Orsic provavelmente nunca existiu como foi descrita, mas o programa nazista de armas milagrosas era real. E o V2 e o Me-262, essas eram as peças tecnológicas reais que estavam sendo desenvolvidas lá. Não um disco voador movido, você sabe, por alguma máquina de telepatia suméria de Aldebaran. Mas essa parte do novo documento do FBI é legítima.
A divulgação em 8 de maio de 2026 é autêntica. O documento levanta a mesma questão feita pela comunidade OVNI e conspiracionista há 60 anos. Por que o governo dos Estados Unidos ainda guarda esses arquivos em vez de descartá-los ou divulgá-los? O FBI guarda tudo, mas o portal de divulgação não equivale à confirmação. O fato de algo estar lá não significa que o governo afirma ser verdade. Eles basicamente dizem, olha, isso é algo que não podemos provar nem refutar, então divirtam-se. Ei, pessoal, vamos fazer uma pausa rapidinho porque eu quero falar com vocês sobre a GLD. Essa é uma empresa nova, incrível, com a qual estamos trabalhando e que eu estou usando agora mesmo. Eu estou usando esse crucifixo aqui. E, sinceramente, só de receber, sabe, às vezes, quando você trabalha com algumas empresas, você fica pensando, beleza, espero mesmo que o produto seja bom. Esse aqui eu uso o tempo todo. Esse aqui é tipo o novo crucifixo. Perdi o meu último em uma casa de banhos, literalmente na sauna. Também perdi meu crucifixo, talvez seja um sinal de Deus. Recebi um novo da GLD e uso sempre. Minha esposa aprova, tem bom peso e os detalhes impressionam ao vivo. O fecho é bem resistente. Não parece algo que você comprou na Times Square de um cara aleatório. Não parece algo que você pediu, sabe, de algum site duvidoso na Temu. Eles têm de tudo. Correntes, pingentes, pulseiras, relógios, seja algo discreto ou chamativo, tipo, acabei de assinar um contrato. Até aquela corrente estilo, acabei de assinar com uma gravadora, eles oferecem. Agora, se eu ainda não te convenci, deixa eu melhorar um pouco a oferta, beleza? Por tempo limitado, ouvintes do acampamento Gagon, acampamento religioso, de história e todos os acampamentos terão uma oferta incrível. Se você usar o código CAMP, C-A-M-P, na hora de finalizar a compra, vai ganhar 40% de desconto em todo o seu pedido no gld.com. São 40% de desconto em todo o seu pedido usando o código CAMP na finalização da compra em gld.com. Depois de comprar, vão perguntar onde conheceu a GLD. Fale que soube aqui, com o pessoal do acampamento. Mark e Cristos te indicaram. Sempre que faz isso, você apoia o programa. E muito obrigado à GLD e obrigado a você por acompanhar. Vamos voltar ao programa. Agora está claro que essa loja ocultista em Munique iniciou algo que ninguém entendia totalmente na época. E a parte política disso provavelmente acabou em 1945. Mas a mitologia em torno disso, bem, essa continua até os dias de hoje. Até algumas semanas atrás, parte disso estava em um site do governo federal, aguardando decisão sobre seu real significado. E isso, meus amigos, é uma breve história da sociedade Thule, da sociedade Vril e da grande conspiração dos OVNIs nazistas. Quero dizer, uma história interessante com certeza não é. Quero dizer, minha suposição com esse tipo de coisa é que sim, os nazistas estavam criando armas malucas. Eles literalmente estavam tentando de tudo. Todos os cientistas mais inteligentes de toda a Alemanha e de todos os estados ocupados foram forçados a construir as coisas mais malucas e de alto impacto que eles conseguiam fazer. E eles estavam simplesmente tentando criar todas as coisas mais malucas que conseguiam. E, como resultado, você tem o foguete V2. Você tem todo tipo de outra tecnologia que os Estados Unidos acabaram aproveitando na Operação Paperclip. Mas sobre uma máquina antigravidade inspirada por alienígenas? Eu diria que provavelmente não. Por mais que eu queira que isso seja verdade, quero dizer, quão incrível seria se os alienígenas dissessem, ei, vamos fazer parceria com alguém. Quem deveria ser? E eles disseram, acho que vamos fazer parceria com os nazistas. Quero dizer, como eles erram desse jeito, os alienígenas deveriam ser mais inteligentes do que a gente. Por que eles iriam se aliar ao lado que perdeu? Sabe o que eu quero dizer? Eles têm que ser um pouco mais espertos do que isso. Talvez, aposto que foram os japoneses que os trouxeram para o lado deles. Acho que os japoneses têm conexão com o cosmos e poderiam dizer, juntem-se a nós. Sei que os nazistas estão metidos em umas coisas malucas, mas fiquem com os japoneses que cuidamos de vocês. Tudo ficou uma bagunça. Não sei quem cuida das relações públicas dos alienígenas, mas não acho que tomaram a decisão certa. Se eu representasse os alienígenas, acho que escolheriam o lado errado. Mas eu não sei. O que você acha? Você acha que é um OVNI dos nazistas? Não, acho que não. Foi muita informação para absorver. E meio que foi para todos os lados. É. Eu estava com você no começo, com a Sociedade Thule. Sim. Após a Primeira Guerra Mundial. Diga que você não é judeu. Sim. Fácil de acompanhar. E então isso tomou rumos que eu nunca imaginei que poderia. Tem todo tipo de coisa aqui. Quero dizer, essa é uma teoria que eu ouço há uns 15 anos assistindo Discovery Channel antigo, History Channel e minha mãe. Aí está. O que você acha, Cristos? Você acha que é um OVNI? Os nazistas tinham muita informação. Sabemos da Operação Paperclip. Verdade. Sabemos do médico ou cientista nazista que trouxemos para cá. Werner von Braun, o engenheiro? Sim.
Mas não acho que seja um OVNI, infelizmente. Mas é uma ideia interessante. Quero dizer, acho que eles provavelmente estavam tentando fazer armas o mais discretas e futuristas possível, se nada mais, só para assustar os americanos. Tipo, é possível que eles estivessem fazendo essas coisas, tirando fotos e depois vazando para os Estados Unidos, tipo, olha só o que a gente tem. Quero dizer, a gente sabe que os nazistas usavam coisas como Nostradamus. Você já ouviu essa história? Sim, eu ouvi sobre isso. Eles estavam distribuindo panfletos do Nostradamus para o próprio povo, dizendo tipo, olha, esse grande profeta disse que a gente vai vencer. Como assim? O tal Nostradamus. Não, mas o fato de eles terem usado ele para tentar propagar essa ideia de que os nazistas estavam destinados a vencer. Essa parte foi real. Eles usam mitologia antiga e profetas ocultistas para manipular o povo. Não me surpreende tentarem construir um OVNI, vazar isso para os americanos e dizer, olha o que estamos preparando, vocês não conseguem nos alcançar. Na verdade, é só um disco de alumínio com um motor de avião dentro. Deveriam ter usado todos os recursos para criar uma bomba nuclear. Certo? É. Tipo, esse é o OVNI de verdade. Você joga uma bomba nuclear do nada, isso muda tudo. É. Então eles meio que vacilaram nessa. Se você tem um OVNI, não precisa de uma bomba nuclear. Ótimo ponto, principalmente se você tem uma máquina do tempo. Não precisa de nada disso, é só ir direto para Kecksburg, Pensilvânia. Se eu fosse um cientista nazista precisando me teletransportar, não escolheria Kecksburg nos anos 60 ou 80. Pra onde você iria nos anos 80 ou nos anos 60? Nos anos 60 eu iria pra Haight-Ashbury, cara. Eu iria pra Califórnia. É, eu vou pra porra de Miami. É, Nos anos 60? seria divertido. Mas imagina andar com os hippies na Califórnia por um tempo. Eles não tomam banho, são nojentos. Seria divertido. Se você fosse um nazista, pensaria, vou largar os crimes de guerra e genocídio, só usar umas drogas e relaxar. É o que eu faria. Eles já estavam usando drogas. É, você tem razão. Drogas mais alegres. É. Vou pra casa de Charles Manson. Ah, qual é? Por que você tem que deixar tudo tão sombrio? Não, as mulheres lá eram lindas. Entendo a visão dele. Entendo o que você diz, Davi. Realmente é uma história interessante. Não sei, também tem a questão da mina de carvão. Quando dizem que usam essa planta, eu fico na dúvida. Mas eles estavam tentando construir uma tecnologia futurista maluca? E Heinrich Himmler realmente tinha interesse no ocultismo? Com certeza, essa parte é verdade. Sim, Heinrich Himmler era assim, tipo, cara, nós vamos encontrar o martelo de Thor, nós vamos encontrar todo tipo de coisa. Ele estava por aí tentando encontrar tudo isso porque achava que havia algum poder nisso. Mas, aparentemente, Hitler ficou super irritado com isso no final da guerra. Vamos direto ao ponto. Hitler estava lá dentro questionando: o que isso faz por nós? O que realmente construímos? Precisamos vencer a guerra, estamos sendo massacrados. Podemos conquistar algo real? Ele só dizia: olhe para as estrelas. Não, não, não. Não. Eu fiquei tipo, cara, se controla, irmão. O que é meio engraçado. Isso seria uma ótima sériezinha que eu assistiria. Eu tenho uma pergunta. Sim. Na sociedade Tulo, uma regra exigia provar a ausência de sangue judeu. E então, independentemente disso, Hitler disse: queremos fazer essa coisa da raça ariana. Todas essas ideias estavam circulando na época. Então você tinha a ariosofia, que era algo muito popular. Era de um cara chamado Franz Lanz, se não me engano. Beleza. Se você puder só conferir, é von Leibniz Franz von Liebenfeld. Isso, exatamente. E ele é tipo um desses primeiros ariosofistas que basicamente liga a supremacia branca ao ocultismo, que é tipo, olha, os brancos são a raça superior. Viemos de uma sociedade nórdica subterrânea perto do extremo norte, como ele mencionou ao falar dessas terras distantes dos Vreli. E ele diz que é assim que tudo faz sentido. Tipo, vamos então criar uma força histórica que vai sair por aí e descobrir a história de que nós somos os verdadeiros arianos. Então, isso era basicamente a filosofia marginal da época. Adolf Josef Lanz, ou Lanz von Liebenfeld. Ele foi um teórico político e racial austríaco, ocultista e pioneiro da ariosofia. Ele tem uma revista chamada Ostara. Que também, você sabe. Sim, tudo bem. Mas ele tinha essa revista chamada Ostara, que Hitler lia quando era adolescente. Ok. E então tudo isso meio que se mistura em uma salada de ideias sobre raça superior. Quem nós culpamos? Todas as minorias, incluindo judeus e eslavos, ciganos, gays e católicos e todo mundo que é católico, sim, eles estavam matando católicos. Certo. Era isso que eu achava. Também... Judeus hoje são vistos como brancos, o que é curioso. É hilário. É. Eles seriam tipo... Espera, vamos recontar. Também há italianos e irlandeses na coalizão branca. É engraçado. Isso foge do assunto, pode cortar se quiser, mas éramos racistas com outros brancos naquela época, como quando italianos e irlandeses chegaram a Nova York. É, a gente era tipo... Esses malditos.
E então parece que você fica mais branco em comparação. Sim, sicilianos ainda são um pouco duvidosos pra mim, mas é isso. É só algo interessante, meio sem sentido. Por isso, o ocultismo foi o primeiro ponto. Pensei, entendo como chegaram nessa ideia de ariano. Esse lance ariano, diziam que japoneses não eram arianos visualmente, mas sim em espírito. Beleza. Sabe o que eu quero dizer? Então, tipo, Eles são mais brancos que os japoneses indígenas. pessoas. Tipo, nem é brancura do jeito que a gente vê brancura. É tipo arianismo. Tipo, você tem a essência genética de um ser supremo em você? Que por acaso é cabelo loiro, olhos azuis. Sabe o que eu quero dizer? Lembro de você. Assisti uns 20 minutos da entrevista que você fez com o cara que explica o que ariano realmente significa, mas acabei esquecendo. Não faz sentido nenhum, certo? Porque se você olhar para o povo ariano, eles são indo-persas. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, é aí que o povo ariano realmente está. Eles não têm cabelo loiro nem olhos azuis, então nada faz sentido sem o elemento ocultista, pois realmente não faz sentido. Lembro de aprender na escola sobre a raça ariana, cabelo loiro e olhos azuis. Fiquei tipo, Hitler tinha cabelo castanho. É. Mas, de novo, é como a essência de ser do povo superior. é uma vibe. É uma vibe. Beleza. Era tudo que Hitler queria para justificar dominar o país e o mundo seguindo sua brigada de terror. Mas enfim, o que vocês acham? Se eu deixei passar alguma coisa aqui, por favor, não hesitem em deixar um comentário. Se eu ignorei ou menosprezei algo, por favor, fiquem à vontade para me corrigir no YouTube, Spotify. Eu leio todos os comentários e estou muito curioso para saber o que vocês pensam. Se você nunca ouviu falar disso e não sabia nada sobre o assunto, eu quero saber. O que você aprendeu? Quais foram as suas conclusões? E alguma relação com episódios anteriores ou algo que achou na internet? Além disso, há alguns outros avisos que quero apresentar para vocês enquanto terminamos. Se você gosta de conteúdo de história parecido com o que abordamos hoje, tenho uma ótima notícia. Nós temos o History Camp. É lá que fazemos mergulhos profundos nas coisas mais malucas que já aconteceram na história. Se você tem curiosidade sobre o que todo mundo acredita, se você quer saber sobre o núcleo, a alma, por que estamos aqui, para onde estamos indo, tenho uma ótima notícia. Nós temos o Religion Camp. Também quero falar sobre nossa sociedade secreta, muito cobiçada, onde você recebe episódios extras mensais, transmissões ao vivo e reuniões no Zoom com a equipe e participantes. Você terá acesso aos episódios deste programa sem anúncios, mas será necessário um sacrifício para entrar na sociedade. O preço é de uma xícara de café por mês, $5. Você terá acesso a tudo isso e mais em patreon.com/campgagnon. Ficarei feliz se você participar. É o santuário interno, onde todos se reúnem ao redor da fogueira. Este é o Camp Gagnon. Obrigado por acompanharem mais um episódio. Agradeço muito a todos. Até a próxima. Ei, nós temos um canal novinho em Folha que faz parte do universo do acampamento. E nós o criamos especialmente pensando em você. E eu pessoalmente acho que você vai gostar muito. Então dá uma olhada.